Olá, eu sou Laerte Godoy, sou teólogo, sou historiador e no meu canal eu tenho falado muito a respeito de um tema sobre igreja, sobre a necessidade da igreja nos dias de hoje, qual o comportamento da igreja nos dias de hoje, que tipo de igreja, como é que vem a salvação, a igreja é necessária ou não é necessária. Então, vamos tentar focar nesse assunto que merece, claro, dá para escrever um livro sobre o assunto. O primeiro termo de igreja que aparece, ela não aparece como a igreja que nós pensamos hoje, essa feita de templos, de localidades. Essa igreja significava comunidade de fiéis. Eles não viviam em templo, eles viviam todo quanto é lugar, onde ele quisesse estar, era a comunidade de fiéis, aqueles que seguiam Jesus. Os cristãos se reuniam em casas nessa época. Igreja doméstica, eclésia doméstica. Eclésia no sentido de grupo de pessoas reunidas. Não tinha o culto, não tinha uma liderança, não tinha nada disso. No início da igreja como um todo. Tinha uma liderança colocada no livro de Atos, por exemplo, do Tiago e de alguns que começaram o cristianismo, mas não tinham a liderança como tem hoje, né? Então, os cristãos se reuniam em casas, igreja doméstica. A liderança era feita por presbíteros e bispos locais depois de um tempo. Foi modificando, daí tinha bispos e presbíteros locais. Com a mudança do tempo, no tempo da legalização da Igreja Católica por Constantino, lá em Milão, 313 depois de Cristo, mais tarde com essa adoção como religião oficial do Império Romano no século IV. O cristianismo deixou de ser apenas uma comunidade de fé, que era feita de fé, era essencial, era um exemplo de tudo, né? Ali que começou. E passou a ter, então, uma estrutura, uma hierarquia, nesse ano. Antes, não. A hierarquia é centralizada no bispo, no arcebispo e no papa. Templos, basílicas, os cultos eram feitos nessas igrejas, nesses prédios. E a ligação estreita com o poder político. Sempre, né? A formação desse modelo institucional católico formatou o conceito de igreja em 4 áreas principais. Tem que ter uma hierarquia, né? Eles achavam, então, nessa época, que o Papa foi o primeiro Papa, baseado no Mateus 16, 18, que dá para a gente discutir isso, que não é verdade, não é uma doutrina legal, é uma doutrina falsa. Estabeleceu uma rede de bispos e de padres com autoridade espiritual, que eu não sei quem deu. A igreja, então, passou a ver como a única detentora da verdade, intérprete legítima das Escrituras. Ela não acreditava somente nas Escrituras. Ela tinha que interpretar para dar essa verdade e esse contexto. As decisões eram feitas em concílios, como o concílio de Nicéia, por exemplo, Calcedônia, foi um deles. A passagem para definir o que a igreja ia fazer dali para frente, daquele momento para frente. Como é que ia mudar essas doutrinas? Através de concílios. O edifício físico começou, então, a se referir ao templo. Aquele templo bonito, maravilhoso, historicamente, toda a cidade no Brasil, que começasse uma cidade, era reservado o lugar mais alto da cidade para a colocação de um templo religioso. Então, as consequências históricas, ela ajudou, basicamente, a preservar algumas coisas bíblicas, algumas coisas, nem tudo. Criou uma tradição de teologia católica e de ensino moral, e foi um centro de unidade de civilização na Europa e aqui no Brasil todinho. Bom, a Igreja Católica parte de sua estrutura de autoridade através de alguns versículos que eu falei, de tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo aí que ele é uma pedrinha
e sobre essa pedrinha pequena vai edificar a igreja dele, de Jesus, não a igreja de Pedro. A interpretação, quase muitos que não gostam da teologia católica vai entender que está errada a interpretação. Tu és Pedro. E sobre Pedro significa Petras, ou pedrinha, ou pedregulho, que saiu do pedregulho. Então você está saindo de mim, você então vai ser agora a autoridade para levar o meu nome, mas sou eu a pedra angular, não é você. A Igreja Católica entendeu que foi Pedro, e aí começa toda essa bagunça. E daí disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, mas apacentar não significa que vai ser bispo ou vai ser papa, mesmo porque ele era casado. Então a igreja não ia aceitar alguém que era casado. Naquela época podia até ser, né? E Timóteo 3,15 diz que a igreja do Deus vivo é a coluna fundamental da verdade. Então, desfaz toda essa colocação imposta, esse véu que a Igreja Católica coloca em cima das verdades e fala: é aqui, somos nós. Então, aí está bem colocado que você possivelmente gostaria de saber sobre a igreja, como é que começou, como é que era e tudo mais. Uma coisa que eu posso estar acrescentando aqui, que você pode estar perguntando: e as igrejas evangélicas? No caso do Calvino, no caso de Lutero, no caso de todos os outros que vieram depois, os reformadores, né, de uma certa forma, a reação dos reformadores, como é que eles pensavam sobre isso. Então, obviamente aí que vai existir um grande problema, e eu quero falar isso no outro vídeo para dar continuidade às minhas palavras.